desde que a gente falou aqui também, teve o filme do Tom Hanks, foi depois também, né? Aquele que ele pousa no Rio Hudson. Foi depois? Eu acho que sim. Aquilo é verdade. Aquilo e o é filme verdade. é bem apurado. O filme é bem bom. Acurado, aliás. O filme é bem bom, Eu gostei cara. do filme também. É bem fiel. Eu não lembro como que é o nome do filme aí, sabe? É o Sully. Sully, isso. Sully. Tom Hanks sempre faz esses papéis assim, né? É o cara Não que entra salva. em avião que o Tom Hanks esteja, né? Pode crer, né? O Náufrago. O Náufrago, que é errado o nome do filme, porque o cara não tá num navio, ele cai do avião. O cara que fez a tradução do... Coloca... É que nem o Meu Primeiro Amor, né? Qual é a sequência do Meu Primeiro Amor? Meu Primeiro Amor 2. Como que pode assim, cara? Mas... Esse do Sully... Esse o que eu achei a grande sacada do roteirista é o seguinte. Se tem avião em filme, vai dar catástrofe. É. Tem que ser assim. Toda vez que um avião é protagonista, É verdade. até no Apertem o cinto se o piloto sumiu, que é legal pra caramba. Muito bom. Se o avião é protagonista, vai ter catástrofe. Senão não tem graça, não ou é tem dramaticidade. Ou é terrorismo, né? Ou é... Como Isso. chama? Sequestro. Sequestro. É. Ou vai ter sequestro, ou vão furar a fuselagem. Nossa, é Não, aquele mas monte de quando tem jornal sequestro voando. também, morre piloto, aí tem que alguém ajudar a pousar. Sempre é uma merda aqui. Vai ter uma merda. Porque se tem avião, vai ter merda. Aí nesse filme, as pessoas já sabem o final. É. Quando vai assistir. Pô, o pessoal do Rio Hudson se salvou. Ninguém se feriu naquele... Ninguém. Só se feriram com frio, né? Porque tava gelado o rio na hora que alguns se jogaram na água. O piloto fala, pô, não podia pousar num lugar mais quente? Mas a grande sacada do roteirista é que ele gera a catástrofe no filme também. Porque quando o Sully, a sequência de imagens é sensacional, cara. Foi tudo cronometrado da parte que eles estão decolando. Tá. A conversação no cockpit com a torre de controle, isso é tudo cronometrado e é muito fiel ao real. O planeio até chegar a pousar no Rio. Eles tentaram fazer o mais próximo. O mais próximo possível. Os procedimentos de cockpit, é tudo muito perfeito nesse filme. Só que falta aquele elemento de catástrofe no filme, Claro. Senão não tem graça. Aí o que o roteirista imaginou assim? Pô, tem uma hora que o Sully, ele tá no hotel, que ele tá isolado durante a investigação, né? E ele começa a imaginar o que poderia ter acontecido se ele não tivesse pousado no Rio. E aí ele verdade. enxerga o avião explodindo, assim, batendo no prédio, né? Então o cara criou esse elemento de catástrofe que só tem na cabeça do Sully. Que é o que poderia ter acontecido se ele tomasse decisão errada mesmo. Aí eu achei interessante a saída deles pra jogar a catástrofe no filme. Total, também. mas cara, deve dar um desespero, né? Você tá naquele voo e o comandante fala que vai pousar no Rio. A chance de dar merda é muito grande. Porque o Rio não é tão forte quanto pousar no asfalto, por exemplo. Ele tem um impacto também, não tem? Tem. E tem todo um procedimento, né? Assim, você não ia pousar no Rio com os motores funcionando. Por quê? Porque os motores pararam. Os motores daquele avião pararam. Então ele tá planando. Ele levanta voo do aeroporto e aí já para. Aí um bando de ganso canadense passa na frente do avião. O que os gansos estavam fazendo lá, velho? Pois é, velho. Nova York, cara. E canadense ainda, eles estavam imigrando. E, pô, gansos canadenses é que eles comem hambúrguer, eles são grandões. São grandões, né, cara? E entrou nos dois motores ao mesmo tempo. O problema é que se tivesse entrado em um, ainda dava, né? Aí ele, continua subindo, volta pro aeroporto, entrou nos dois. E aí... O que acontece? Na hora da pane. Perdeu potência nos dois motores e não conseguiu reacender. Então, mas ele tava subindo. ascendente. Isso. Aí, entrou. Aí ele baixa o nariz para manter a velocidade e aí começa a perder a altitude, porque agora ele tá só planando, não tem mais força para frente. E nesse tempo, aí a torre fala... Aí ele fala, perdemos os dois motores, Mayday, Mayday. E aí não dá para voltar para LaGuardia, que eles já afastaram muito. Ah, tá. Então, a altitude que ele tava... Questionam isso. Pô, se ele tivesse voltado, daria no simulador de voo. Mas aí é quando ele fala, mas eu não sou um computador. Vocês já sabem o que aconteceu. Na hora que aconteceu o problema, eu tive pelo menos 7 segundos... para identificar o que era. Ah, tá. E 7 segundos. Isso já fez toda a diferença. Quando colocam os 7 segundos no computador, ele já não chega. Olha. No simulador de voo. E aí, o avião tá descendo e eles tentam fazer o que tem que fazer. E aí, o cara oferece um outro aeroporto para ele, que é Teterboro, que fica à direita.
E ele fala, aí ele calcula assim na cabeça, é uma puta experiência do Sully Sullenberg. E ele fala, unable, não vai dar lá também. E aí ele fala pra torre. Que esse cálculo, cara, ele vai perdendo de altitude vezes o... como ele não tem motor, isso é um treinamento que você faz muito quando você está tirando brevet. Você avalia pouso baseado na altura que você está. Principalmente voo visual, assim. Então você simula aí, você tira o motor e fala, e você tem que chegar lá. Então você avalia onde que eu vou pousar. E aí você sabe que um negócio muito longe, o avião não vai chegar lá. É a prática que faz isso. Entendi. Ele fala, não dá, e ele fala, eu talvez vou terminar lá no Hudson. E a torre fica... Caramba. E ele não tava pertinho do Hudson, ele tava já em cima. Não, ele continua planando, e aí ele faz uma curva para a esquerda para se alinhar com o rio. Tá. Ele passa por cima de uma ponte ainda, daquelas, porque Nova York é cheia daquelas pontes no Hudson. Ele passa baixinho? Passa baixinho por cima de uma ponte e ele... Eu, inclusive, visitei, da última vez que fui em Nova York, eu vi lá o local onde pousou. Onde ele aterrizou. O quê? Aterrizou. Chama aterrizar? Aterrizar é na terra. Aterrizar é no... Toma, Lene! Sabia dessa? Essa eu vou anotar no meu caderno. E se pousar no gelo? Agilizou. Faltou... né? Agiliza aí, ó. Agilizou. Lene, essa parece até que foi combinada, hein? Agilizou. Você vê? Como que é? Aterrizou. Aterrizou. E foi bem no... Você viu lá o lugar, era perto de alguma ponte? Ele passou não era perto da ponte, mas era perto de onde ficam aquelas balsas que atravessam ali, faz passeio pelo rio ali e tudo mais. Então as balsas chegaram rápido no avião, os primeiros que responderam ao acidente. Mas quando é assim, o cara fala que vai pousar em Hudson, aí para helicóptero, para todo o tráfego lá daquela região, né? Porque imagina, eu já fui pra lá, tem muito helicóptero cruzando lá. Tem, né? eu não sei como é que foi a coordenação. Como era inverno, assim, não devia ter tanto voo assim, né? Que tem mais voo no verão lá. Não sei como é que foi a coordenação de espaço aéreo, mas quando tem esse tipo de mayday, assim, e o cara fala que vai pousar no lugar daquele, com certeza o controle de espaço aéreo trabalhou para deixar o avião livre ali. Tira todo mundo do caminho dele. O avião vai descendo assim ou ele vai embicando? Como que é? Ele desce um pouquinho com o nariz um pouquinho para cima. Ele mantém o ângulo do nariz um pouco para cima. Para ter mais sustentação? Para ter mais sustentação. E aí, dependendo do avião, aí tem a posição de flap, se vai botar flap, não vai botar, o quanto o flap faz o quê? Planeia. O flap ele diminui a velocidade e aumenta a sustentação. Provavelmente ele fez isso, você lembra? Eu acho que ele coloca flap 1 ou 2, não lembro agora qual que é. Mas ele coloca uma posição de flap. Para diminuir a velocidade. Para diminuir. Mas como ele ia pousar na água, também tem na parte lá do manual dos pilotos, o procedimento. Pô, se for pousar na água, tem que fazer esse procedimento, entendeu? Mas como que os caras fazem uma coisa que é teoria? Ou alguém testa isso na água mesmo? Não, essa parte da água é feito por teoria, mas é só cálculo de engenharia. Que doideira. Mas existem outros, por exemplo, como é que você calcula a velocidade mínima que o avião vai ter para decolar? Ah, tá. Como? Então, isso é calculado no avião de verdade. Eles sabem o seguinte, pô, se eu tentar decolar com a velocidade menor do que a que eu consigo sair do chão, a cauda vai bater. Porque eu tenho força para tirar o nariz do chão, mas não tenho força para sair do chão. Exato. Então a cauda vai bater. Aí o que eles fazem? Eles instalam... Agora eu já comecei a ficar com medo de novo de avião. Por quê? Porque a cauda pode bater atrás. Não, vamos com calma. Isso é teste. Isso é a velocidade mínima de decolagem. Mas vamos falar. Então eles instalam... qual que é uma velocidade de decolagem que o pessoal tem a mínima, assim? Você sabe? Vai ser comercial. Ali... Tipo, aí depende muito do peso do avião. Mas, por exemplo, esses aviões saem com 135, 140, 145 nós. Nós é outra coisa. 250, 260 km por hora. Você sabe por que não usa o quilômetro por hora? Por que é nós? Porque começaram lá atrás. Quando Roma... quando o Império Romano... dominou o mundo. O Nero queimou Roma, falou: a gente vai ter que usar nós aí pra quando tiver um avião. Não, quando o Império Romano dominou o mundo, todo mundo falava romano, tinha que falar italiano lá. Então, os Estados Unidos dominaram a aviação por muito tempo, então fizeram o bagulho com o pé, a libra. Mas é mais ou menos uns 200 quilômetros?
Ó, 145 nós dá uns 250, 260 km por hora. Pô, não parece, né, que o avião tá tão rápido assim, né? Porque ele é grandão, né? Você perde a noção de velocidade nele. Então, mas enfim, aí eles precisam calcular qual é a mínima para ele sair do chão. Senão, aí eles instalam lá na cauda do avião, eles instalam um protetor, porque já sabe que vai arranhar. Tá. E aí eles começam a levantar e aí ele vê. Quando começou a arrastar lá atrás, ele sabe a velocidade mínima que o avião vai sair. E aí ele sai daquele jeito, sai meio bambão assim, né? Caramba. Mas vai embora. E aí eles têm a velocidade mínima. Então os pilotos sabem que abaixo daquela velocidade o avião não vai sair do chão. Vai ocorrer um toque lá atrás. Aí depois eles precisam medir qual a velocidade máxima que o avião suporta. Que aí ele é preparado para voar na velocidade X. Para chegar na máxima vai acontecer um negócio que chama de flutter. As superfícies vão começar a vibrar porque está com muito excesso de velocidade. E eles precisam fazer esse teste para ver se o avião... ar passando, friccionando, é isso? Isso. Não, por causa do... Não sei do que. Vamos falar assim, não sei, é muita coisa envolvida, ele tá com muita velocidade. As superfícies começam a vibrar, principalmente lá atrás. E eles precisam saber até que ponto eles podem ir, porque isso é calculado. Eles vão chegar lá no indicador e o avião tem que estar controlável ainda nessa velocidade. Esse é um dos testes mais perigosos que é feito durante a fase que tem que fazer teste antes do avião ser entregue para o público. É o de velocidade máxima. Mas a gente tá falando isso por causa do pouso no Rio Hudson. Então, eles sabem o quê? Isso, eles sabem exatamente assim. Qual a maior distância que eu consigo planar com esse avião? Porque todo avião tem uma razão de planeio. Se eu configurar o avião com flap 1, por exemplo, e manter X graus de nariz para cima, eu vou mais longe. Então está no manual lá, qual a configuração que você põe. Mas o cara tem que saber isso de cabeça ou na hora ele tem... O ideal é que saiba de cabeça. É mesmo? O ideal é que saiba de cabeça, porque isso é um item de memória. Se você for procurar isso ali na hora do aperto, pode ser que... Entendeu? E aí? Mas esses aviões modernos, tipo Airbus mesmo, como ele ligou o APU... APU, o que é? APU é um motor que fica lá na cauda, que faz um barulho na hora que você está embarcando. Ele fornece força elétrica para o avião com o avião no chão. Porque o avião no chão, os motores estão desligados. Certo. Quando você liga os motores, cada motor tem um gerador elétrico. Aí esses motores alimentam o avião. Aí o cara desliga o APU, porque não vai ficar gastando gasolina para nada, querosene para nada, né? E ele voa com aquilo desligado. Quando ocorreu a perda dos dois motores do Sully, ele ligou a APU, que agora ele vai ter uma força elétrica. E as coisas continuaram apontando para ele. Então todos os computadores do avião estavam tudo funcionando. Mesmo o flap, tudo é controlado por esse APU também? Pode ser? Não, os flaps são hidráulicos. Ah, tá. Mas, como ele tem força elétrica, tem bombas hidráulicas que são movidas eletricamente, ele continuou com o sistema hidráulico funcionando. E continuou com indicação na tela de onde colocar o biquinho do avião para ter aquela razão de planeio e tudo mais. Então ele tinha auxílio. Entendi. Aliás, um cara uma vez escreveu um artigo interessante falando de que o sucesso daquele pouso foi por causa da tecnologia embarcada. Se fosse com aviões do passado, provavelmente não teria sido tão perfeito. Entendi. O pouso. Ou pousaria, mas pessoas se machucariam. Poderia o avião quebrar, por exemplo. O avião não quebrou. Ele quebrou os motores, né? Porque o motor fica embaixo da asa. Na hora que ele toca a barriga do avião e o avião desce o nariz para a água, os motores estão ali embaixo da asa, eles são arrancados pela força da água. Os dois motores foram para o fundo do rio lá. Eles foram recuperados depois. Porque tem que estudar o que aconteceu e tudo mais. E é isso. Alguma coisa vai quebrar no pouso na água. E essa pancada, se a gente estivesse dentro desse avião, é uma pancada muito forte? A desaceleração é muito forte. Porque uma coisa é você pousar com a rodinha ali girando. Outra coisa é você pousar num bagulho que a distância do pouso foi muito curta. Entre do momento que ele parar? Foi menos de, sei lá, 200, 300, menos de 300 metros. Então a desaceleração é muito grande. Numa pista é 1,5 km? As pistas têm, uns 1.000 metros, 1.200 metros. Que doido. Cara, é muito interessante isso, cara. Bem legal, muito né? Muito interessante.